Olá pessoal, você está no canal das Antiga 80, meu nome é César e hoje nós estamos no Respostas de Sábado. Para você que não acompanha esse canal, Respostas de Sábado é uma série que eu faço aqui onde eu respondo perguntas, críticas, sugestões, comentários, tudo sobre equipamentos de som profissional ou vintage, como a gente chama, tá? Então nós estamos na edição 255. Se você tem interesse em fazer alguma pergunta sobre essa geração, alguma coisa assim, faça aqui nesse vídeo que na semana que vem, no 256, eu respondo, ok? Então funciona basicamente assim. É isso que você vai ver no vídeo de hoje, eu respondendo perguntas sobre equipamento de áudio. Bom, hoje aqui com o plano de fundo você tem os VUs clássicos aí, invertidos do CM5000 da Polivox. Eu já fiz um vídeo, está aqui na descrição, vou deixar aqui na descrição, mostrando aqui alguns detalhes desse equipamento, na verdade mostrando todos os equipamentos iguais a esse que eu tenho e escolhendo um para pôr à venda. Inclusive é esse equipamento que provavelmente em breve eu coloque à venda, tá? Lembrando que aqui nesse canal a gente só conversa sobre essa geração, equipamentos dos anos 70, 80, alguma coisa dos anos 90, aquilo que realmente vale a pena. Tem interesse em conhecer equipamentos, comparativos, curiosidades, opinião sincera, lives batendo papo, analisando o mercado do som vintage, inscreva-se no canal, ative o sininho que você vai ser notificado quando lançar um vídeo novo e não esquece aí para ajudar de deixar o like. Então, vamos lá, vamos iniciar aqui mais um recado que é que eu estou gravando esse vídeo aqui na quinta-feira à tarde, então se você fez uma pergunta pós quinta-feira à tarde, eu não vou ter condições de responder. Refaça novamente nesse vídeo e aí eu respondo semana que vem, tá? Outro detalhe é você vai escutar o vizinho cortando grama, né? Mas é isso aí, né? Não temos estúdios profissionais com acústica para fazer gravação, então a gente tá aqui, inclusive tem um disco, pra você ter uma ideia, tem um disco de vinil em cima da câmera, não sei se vai dar para ver o reflexo aqui, para justamente não pegar o reflexo da minha telha de vidro, né? Porque eu tenho iluminação natural aqui, não tenho iluminação artificial. Normalmente num estúdio de gravação a imagem fica perfeita porque a iluminação é totalmente não natural, né? Totalmente artificial, por isso que fica bom. Então aqui a gente às vezes tem esses problemas de reflexo, alguma coisa assim. Bom, então é isso. Você vai ficar vendo aí os views do CM5000. Lembrando que também a ordem das perguntas que foram feitas é o do meu celular, então estou com o celular aqui, o YouTube é que me dá a ordem, e preciso dar mais um recado também, estava esquecendo, tem algumas perguntas que não estão aparecendo aqui para mim, certo? Então às vezes a pessoa faz a pergunta e não aparece, tem que verificar bem certinho algum termo que você possa estar usando, alguma coisa assim, porque daí o YouTube às vezes acaba eliminando a pergunta, escondendo, certo? Isso são coisas, né? E vai piorar, essa é a minha opinião, vai piorar. Então se você fez uma pergunta e usou algum termo ali que às vezes o YouTube não gosta, alguma coisa assim, né? E aí talvez a pergunta não apareça aqui para mim, é por isso que eu não respondo. Normalmente as perguntas que aparecem para mim e eu respondo, eu dou coraçãozinho ali e vou dando aqui agora ao vivo enquanto estou gravando, tá? Então vamos lá, vamos começar. Caio Miguel: tudo bem, César? Os receivers nacionais anos 70 e início dos anos 80, os top de linha e vários recursos são os LR3000, LR4000 Greynotes, 1450 gradiente, PR2200, PR4250, Polivox, 1250, 1560, 1660 da Gradiente, da CCL 5060 e o SR7000, e também tem uma unidade da Telefunken HR240. Esses receivers que eu citei eram os top de época? Outra pergunta: já teve o receiver da Telefunken HR240? Ele é confiável? Como os gradientes Greynotes CCE, alguns da Polivox, não os PR4080 e 4250 que você já conhece, como de época. Vale lembrar, não adianta ter um receiver top de linha, tudo detonado, é melhor ter o básico inteiro e excelente estado funcionando corretamente e com seus aspectos originais num set de áudio residencial. Obrigado no Respostas de Sábado. Vamos lá, por partes, né? Você falar os top, né, equipamentos tops de época é difícil, porque na mesma lista que você colocou aqui, tem equipamentos que não eram concorrentes, né? Então, digamos assim, o 1660, ele não era concorrente do Greynotes LR3000, se eu não me engano, você entendeu? Então não era concorrente, né?
O PR2200 da Polivox, ele não era concorrente com o 4250. 4250 é pós PR2200, né? Todos os receivers que você citou aqui são excelentes equipamentos, né? Equipamento top e tudo mais, mas se a gente for denominar assim o melhor receiver, né, de cada marca, aí a gente vai entrar em algumas brigas. Primeiro, na Greynotes, né? Eu considero o LR3000 o melhor receiver feito no Brasil, né? Aí alguém vai falar assim, pô, mas o LR4000 ele é melhor, porque já tem um sistema digital e tudo mais. Bom, eu prefiro tanto em aparência como em qualidade de sintonia o 3000, que é analógico. Então a gente já vai entrar aqui em discussões, né? Outra discussão é que as pessoas podem vir e falar assim, poxa, eu prefiro o PR2200. Eu também. Né? Digamos assim, fosse fazer um comparativo, seria muito legal se eu tivesse as unidades aqui do LR3000, já tive, tem vídeo no canal aí de venda do LR3000, da Greynotes. Então se eu tivesse um LR3000, eu iria fazer um comparativo com o PR2200. Né? Para aí sim, né? Agora o 4250 já é outra geração, assim como você cita o 1250, também não tem nada a ver com o 1560. Então, da Gradiente ia entrar numa briga feia aqui para descobrir qual é o melhor receiver, né? Da Polivox a gente tem já aí as nossas certezas de qual é o melhor. Já os CCE, né? Existe o problema da CCE é que existe o CCE nacionalizados, existe o CCE Kenwood e os mesmos Kenwood, às vezes o mesmo equipamento da CCE, exemplo, a CCE produzia o 6050, né? Só que existe o mesmo equipamento Kenwood. Então você vai encontrar no Brasil equipamentos da Kenwood e CCE com a mesma coisa, exatamente iguais um ao outro, porque um era oficializado no Brasil, quer dizer que a CCE trazia de fora, colocava a sua marca e aí vendia. E tem outros equipamentos que a pessoa ia lá, trazia de fora, né? Daí já com a marca Kenwood. Os fiozinhos estão batendo legal, né? Acho que vou aumentar um pouco o volume aqui, vamos ver, para melhorar aqui os... De repente vem o grave e começa a bater melhor. Então o CCE tem alguns problemas. Eu, particularmente, essa linha 60, né, com o final 60 ou final 50 da CCE, eu não considero, eu acho muito ruim de manutenção, são equipamentos bonitos e tudo mais, tal, mas, cara, eu sempre tive, aí você vai da experiência da pessoa também, né? Exemplo, tem pessoas que podem ter tido uma experiência melhor com um certo receiver do que com outro. As experiências que eu tive com CCE 5060, 6050, essa geração foi a pior possível. Então eu praticamente não compraria, né? Tipo, se alguém falar assim, César, tem um CCE aqui, 6050 para te vender. Cara, eu só compraria, não teria interesse nenhum em ficar com ele, só compraria para tentar fazer vídeo, mostrar o equipamento e já passar para frente. Não teria que ser um valor bem baixo, mas o pessoal abusa nos valores desse tipo de equipamento e esse equipamento dá muita manutenção, é muito complicado. Já o SR7000, eu já consideraria o SR7000, na minha opinião, o melhor receiver. Isso que não sei, eu sempre bato nessa tecla. Não existe o 8000, não sei se não tem o 8000, tá? Mas a linha SR, desde o SR2000, o SR4000, na minha opinião, é um puta num receiver, só que totalmente desvalorizado. Ele é meio feio? Né? Aquele visor amarelado, meio craquelento, sei lá, né? Meio feio mas é um bom receiver. 4000, 6000, 7000. O 7000 nem se fala, né? O 6000, porra, não tem nem o que dizer. Então eu prefiro muito mais esses. Da Telefunken, né? Da Telefunken eu tive uma vez só esse HR e passou muito rápido pela minha mão. Então, realmente eu não posso te dizer nada, correto? Então, agora você esqueceu de alguns modelos, né? Você esqueceu dos Philips, né? 949, se eu não me engano, 979. São feios para burro e tudo mais, mas são receivers que quando você pega bem inteirinho, também são equipamentos bons, né? Então, basicamente, aquilo que você falou no final aqui é o que vai mais interessar. Certo? Por quê? Porque um equipamento bem conservado, bem ajustadinho, bem bonitão, tal, às vezes é melhor, mais simples do que um equipamento top, tudo judiado. E um exemplo que eu posso dar aqui, meu mesmo, eu mostrei aí alguns dias atrás o meu Marantz 2285B.
com VU pipocado, não pega FM, todo enferrujado por dentro, levou um tiro D12 na lateral, né? Para quem não sabe, vou tentar deixar de vídeos aqui na descrição. E eu tenho um 2265, tinha um 2252, que era o mais zero que eu tinha, acabei vendendo. Fiquei com o 2265, que era o meio termo, mas esse 2265 tem procedência, veio do garimpo da Arlen. Então, puxa, ele é bem bonito. Daí eu fico na dúvida, com qual ficar? Com o mais conservado 65 mais simples, ou com o mais judiado, mais top, o 82, né? Acho que é 82. Então fica difícil, tô numa dúvida danada aqui. Eu preciso colocar um dos dois mar nessa venda e eu não sei qual, né? Eu vou ter que colocar na balança tipo a conservação, aí eu vou no 65. Em ser melhor, eu vou no 82. Em qual vende melhor, qual venderia melhor, talvez o 65 por seja mais conservado, o 82 já seja mais desvalorizado, né? Então, eu não tenho como decidir. Eu até fiquei pensando assim, sabe o que eu vou fazer? Em vez de eu decidir com qual eu vou ficar, eu vou fazer a pessoa que compra decidir. Vou pôr o 82 à venda, claro que com o seu preço, por causa do estado da conservação e das coisas que precisa ser feito, e vou botar o 65 também à venda, também com o seu preço, por causa da conservação e tudo mais. E aí, qual vender primeiro, vai, e o que ficar, ficar. Eu vou jogar, tipo assim, vou fazer que nem Pilatos, né? É Pilatos? Acho que foi. Vou lavar as mãos aqui e deixar o povo decidir, né? Então é bem complicado essa história, né? Então você tentar descobrir qual é melhor, qual que não é bem complicado. Já fiz vídeos falando sobre o 16, tipo assim, fazer um comparativo entre o melhor Polivox e o melhor Gradiente. O 1660 versus 4250. Cara, são receivers totalmente diferentes um do outro, né? Não teria como comparar um com o outro, né? Se for comparar o 4250, você vai ter que comparar com o Gradiente 1450, também não dá. Teria que comparar com 1300, que é mais ou menos similar, né? Eu digo assim, de tempo, de estrutura e tudo mais, só que o 4250 é totalmente superior. Então é bem complicado, né? Mas essas são discussões, né? Inclusive vou fazer um spoiler aqui de um vídeo que eu vou postar semana que vem, na quarta-feira, onde eu falo sobre curiosidades da Gradiente. Inscreva-se no canal, ative o sininho, e você vai olhar lá um equipamento que está no meio termo lá entre eles, que é bem difícil de encontrar, bem raro, né? Que não aparece muito nos catálogos aí, tá bom? Então é isso aí, muito obrigado. Galvão 1091, valeu meu amigo, abraço, valeu para você também, muito obrigado. Vamos lá. Trevolta passado. De volta, né? THD volta ao passado. Comprei um deste seu hoje. Então ele tá falando que semana passada apareceu os views do 4000, do CD 4000 no vídeo passado. E ele falou que comprou um meu aí, só que não é o mesmo, né? O VU é diferente. Esse que aparece no vídeo é um VU verde da primeira geração. O que você adquiriu é o de segunda geração, né? Até eu pensei que tinha feito já um vídeo 4000 primeira geração e segunda geração, mas eu não fiz ainda, preciso fazer, né? Eu só fiz de segunda geração, as diferenças e tudo mais, vou deixar aqui na descrição. Vamos lá. Mário Luiz Reis. Bom dia, César. Nos últimos vídeos fala-se muito de tape deck. Duas perguntas. Tem possibilidade de lixar o rolo pressor? Pois ouvi isso em um canal do YouTube. E outra pergunta, com a modernização das fábricas hoje em dia, não seria possível fabricar novos tapes? Pois com novas tecnologias se poderia simplificar os mecanismos complexos, né? Cara, isso aqui é bem completo, hein? Bem complexo. Vamos lá. Complexo dos tapes. O que acha disso? Obrigado e parabéns pelos seus vídeos. Bom, posso começar do final? Vou começar do final, tá? Puxa, hoje em dia, eles poderiam fabricar tape decks? Óbvio, né? Assim como fabricam toca-discos, então eles poderiam fabricar os tape decks, se caso tivesse procura do mercado em fita, esse tipo de coisa, até mesmo fabricar as próprias fitas, hoje, novas, virgem, acho que até tem alguma fábrica que fabrica aí, então dependendo do mercado, poderia ser feito. Mas, cara, quantas vezes eu falei aqui pra você, puxa, como eu gosto dos tapes dos anos 70, mecânica robusta, mecânica dura, mecânica confiável, mecânica de fácil manutenção, né? Uma mecânica power, né? E como eu não gosto dos tapes dos anos 90,
mecânica frágil, engrenagem de plástico, peças de plástico que quebram, muita engrenagem que vai, sobe, desce, auto-reverso e coisas que complicam a situação na hora da manutenção. Então, se você for pensar, você está dizendo assim, puxa, hoje em dia eles podiam fabricar equipamentos bem mais elaborados e tudo mais, mas para mim é um ponto negativo, na minha opinião, né? Se eles fabricassem um tape deck hoje mais simples, com mecânica mais robusta, talvez até seria um atrativo, né? Porque fabricar tape deck hoje, com a tecnologia que se tem hoje, né, seria, na minha opinião, pior do que equipamentos dos anos 90, que é cheio de plástico, vai, desce, sobe, motorzinho pequenininho, que não tem tração, que não tem nada, né? Então, não tem como, cara, né? Equipamentos feitos na época que eles eram utilizados, que eles tinham a procura pela utilização deles e tudo mais, com certeza. Um equipamento japonês, né? A gente via o nível da qualidade. Porque o Japão nos anos 70, isso é um vídeo que eu também precisava fazer, não fiz ainda. O Japão nos anos 70 é a China hoje. Só que com uma grande diferença. Nos anos 70, para o japonês entrar no mercado americano, tinha que ter qualidade. Tinha que ter robustez, tinha que concorrer bem, você entendeu? Então eles faziam equipamentos, muito power e tudo mais, só que eram desvalorizados porque era tipo japonês. Hoje em dia a gente supervaloriza os japoneses porque justamente eles têm essa qualidade por tentar entrar no mercado americano, né? O chinês, ele tenta entrar no mercado por baixo custo, mais barato, ser mais barato. Quanto mais barato, mais é descartável, né? Então, equipamentos novos, se você for fazer equipamento novo hoje, né, qualquer tipo de equipamento novo hoje, o risco de você ter um equipamento de baixo custo, com baixa qualidade de componente e tudo mais, é muito grande. Então, realmente, eu acho que fica inviável, né? E eu poderia até fazer vídeos com exemplos, né? Como assim exemplos? Exemplos com toca-discos, né? Hoje o pessoal vai lá e... Tá certo que tem hoje o pessoal tem, assim, pensado muito bem nos toca-discos, né? Porque antigamente, alguns anos atrás, nos anos 2000, ninguém queria disco, né? Nos anos 90, 2000, de repente, queremos disco. Aí comprava os toca-discos antigos, dava muito problema, as fábricas começaram a fazer toca-discos novos. E aí vinham com aquele negócio, nossa, esse toca-disco é novo, olha que supressão. Cara, toca-disco igual os Aivas de plástico dos anos 90. Se você for olhar, até os botõezinhos é no mesmo lugar dos Aivas de plástico dos anos 90, que era justamente os Aivas que vinham nos system da Aiva simplesmente para dizer, se você ainda tem disco, tá aí. Não era um aparelho feito, nossa, né, para você escutar os discos, não. Era para que se alguém, por acaso, ainda quisesse procurar um equipamento que ainda tocasse disco, teria um toca-disco lá. Mas não tem qualidade nenhuma, zero. E aí você vê os toca-discos que eles começaram a fabricar, são iguaizinhos aos Aivas. Estou falando deixa eu ver se eu lembrar o modelo, LX820 da Aiva, que era os que vinha com F9, F12 da Aiva, né? Então, isso que era só para suprir o mercado. E você pega os equipamentos novos, eles são iguaizinhos, é o mesmo. Cápsula e agulha, o pessoal vem áudio técnica, não sei o que, eram as cápsulas e agulhas que vinham nesses Aiva chulento, que vinha só para compor conjunto. Você entendeu? Claro que hoje mudou, né? Hoje o pessoal até tem as réplicas da Audio-Técnica que você pode falar assim, puxa, é legal. Só que eu tava vendo aí, eu coloquei um TD6000 à venda há uns dias atrás, e eu falei assim, puxa vida, né? Um TD6000, que não é assim, tipo, nossa, um supra-sumo de um toca-discos antigo, vintage, e por um preço desse, apesar do estado de conservação, ele valeu o preço que eu pus lá, puxa, mas daria para tentar comprar um equipamento novo bacana, tipo uma réplica de MK2 da Audio-Técnica. Só que eu fui olhar os anúncios, preço até que bacana, mesma coisa, 3.500, 3.600, né? Só que, daí você vai olhar lá, o toca-discos tem fonte externa, aquelas fontezinhas de computador, de carregador de celular. Eu fico pensando, cara, a fonte desse toca-disco é externa. É um ponto positivo? É, porque fica para fora, não fica dentro do toca-discos, não dá ruído, não dá nada. Mas se ele usa aquela fontezinha tão chulesenta, você já imaginou o motor que tem dentro daquilo? Eu queria abrir uma Audio-Técnica dessas aí, que é réplica de MK2, e olhar lá, ver se tem um motorzinho de tape deck lá dentro. Sabe como? Aquele motor bem pequenininho. Quando você tem os equipamentos antigos, a própria MK2 com o motor lá, um motor que durava bilhões de anos, você podia segurar o prato, ele tinha força para puxar e tudo mais. Então, eu sou bem
cético com relação às coisas novas, e se eu tivesse um áudio técnico, se alguém aqui em Curitiba tem um áudio técnica e quiser fazer um empréstimo para mim, a gente poderia fazer uma análise, mas ia fazer uma análise bem crítica, né? Bem complicado. Bom, lá no começo você falei do final, vamos lá pro começo, né? Você estava me perguntando se existe possibilidade de fazer o lixamento do rolo pressor, é isso? Deixa eu ver aqui. Bom dia, César. Pergunta se tem possibilidade. Não, tem muita gente que indica. Toma cuidado com o que as pessoas falam no YouTube, né? Tem que tomar cuidado. A pessoa às vezes faz uma vez, deu certo, já vai dar a dica no YouTube para ganhar views. Só que deu certo para ele. Talvez para as outras pessoas não dê. Então, eu sempre falo aqui no meu canal, fico sempre com o pé atrás com dica. Faça um teste, alguma coisa. Com relação ao rolo pressor, César, você nunca lixou um rolo pressor? Claro que já. Né? Só que o que acontece? Normalmente, quando você faz um lixamento no rolo pressor, é para tirar alguma crosta que tenha no rolo pressor que tenha ficado. Exemplo, tô com o rolo pressor lá, já limpei com álcool, já tentei limpar e tem aquela crosta, sabe, que endureceu, um plástico, um filme que ficou no rolo pressor. Aí você lixa para tentar tirar aquilo. Então, no máximo que você vai fazer é passar uma lixa 600, 800, alguma coisa assim, certo? Então seria só para tirar aquela película que ficou com o tempo lá, aquela sujeira encardida que virou uma pedra ali. Aí a pessoa fala assim, puxa, não, mas o meu tá torto, César. Então eu vou lixar para fazer como é que fala? Quando você faz a cabeça do pistão, né? Faz uma retífica ali e tal. Eu quero fazer uma retífica, quero alinhar, quero tirar esse risco. Aí você vai tirar muito material, né? Primeiro, você não vai conseguir fazer um lixamento do rolo pressor como se fosse uma retífica, como se fosse um torno. Você vai ter que tirar o rolo pressor, montar ele em algum lugar que seja totalmente reto, um eixo reto. Se você pegar qualquer micro retífica e ligar, até mesmo com broca, você vai ver que ela não gira retinho, ela gira meio que torta ali, né? Você vai ter que pegar uma broca de precisão, a micro retífica tem que ficar bem certinho ali para ela girar reto, não ter nenhum tipo de desnível. Se você faz ali alguma coisa para colocar o rolo pressor e fazer ele girar e ele fique totalmente nivelado, certo? Você vai ter que prender essa lixa em algum lugar também totalmente nivelado. Por que eu estou falando isso? Porque é retífica. O troço tem que ficar 100% reto. Se você retifica alguma coisa com a peça bamba em cima, claro que ela vai comer mais um lado, comer outro lado, ela não vai ficar totalmente... No olho, talvez você fale assim, nossa, no olho ficou retinho, perfeito. Mas quando você pôr para girar, você vai ver que vai ter ondulação ali. Você entendeu? Então o rolo pressor tem que ficar exatamente reto. Por quê? Porque quando começa a passar ali no eixo do motor, se tiver uma oscilação, pode levar a fita para o lado, né? Se tiver um desgaste mais de uma lateral do que da outra. Até tem uma outra pergunta aqui que preciso, mais ou menos isso aí também. Então tem várias coisas que podem acontecer com o rolo pressor torto. Então, você pode lixar um rolo pressor, na minha opinião, você pode lixar, desde que seja com lixa muito fina e seja só para tirar uma crosta finíssima de cima. Se for para fazer um novo rolo pressor, tirar material para tentar igualar ele, deixar ele nivelado, você não vai conseguir, a não ser que você tenha um equipamento de precisão aí, você entendeu? E daí tem outros problemas. Tirou demais, você vai ter que forçar a mola, e aí talvez ele gire menos, né? Quanto menor o rolo, menos ele gira, a área de superfície é menor, aí pode danificar a fita, pode tentar oscilar a fita, tem muitas coisas que podem acontecer, né? Então, o lixamento do rolo pressor, na minha opinião, é a última opção que você possa tentar resolver, e minimamente. Mas tem em cabeça que se você passar do ponto, você vai perder o rolo pressor, né? Continuando. F. Suzano. Beleza, César. Fiz o enchimento do gap do cabeçote com araldite. 24 horas, bem forte. Usado em montagem de conjunto magnético de falante. Virou um vidro. Agora estou com dificuldade de fazer o polimento. Valeu. O ideal é a cabeça estar fora, né? Porque quando você tira a cabeça ali, você consegue fazer um lixamento, um polimento. Cara, o que eu vou te dizer? É que é muito difícil, você entendeu? Fazer polimento. Vamos lá, vou dar exemplos, né? Sabe quando você vê aqueles carros antigos, né? Que o cara
faz a tal da pátina, né? Tipo, tem pontos na pintura do carro que queimou de uma maneira que tá parecendo fundo. Já viu? Tipo carro antigo, Hot, né? Que o cara vai lá e pule. Às vezes os caras mascaram, às vezes é um carro original mesmo que queimou ali aquele ponto e então tá desgastado aquele ponto. Tem pessoas que fazem isso, né? Eles produzem isso num carro. Aí às vezes você vê assim, pô, o carro tá desgastado num ponto onde não tem desgaste, entendeu? Tipo, é um ponto que não tem atrito. Então ali não é o lugar do desgaste. O lugar do desgaste é um lugar que está ressaltado, que está para fora, onde tem mais contato, não se passa mais. Então, se eu dar um exemplo num Fusca, né? Se você pegar um paralama de Fusca redondinho, os desgastes vão estar onde? Bem no meio da bola ali do paralama, né? Então, por que tem os desgastes? Porque é o ponto onde se tem mais atrito. Né? Então você tem um ponto onde você tem mais atrito. Então, digamos assim, se você pegar um carro, né, e começar a fazer polimento nele todos os dias, né, polimento, vai ter algum ponto aonde com certeza você vai ter passado muito mais vezes a politriz, a boina da politriz, do que outros. Você entendeu? Então, com certeza, uma hora ou outra, aquele verniz que protege a pintura vai acabar saindo, você vai encontrar a pintura, a tinta ali, base, e aí aquela tinta base vai sair, vai ficar fosca, vai ficar queimado. Nunca viu o cara fazer polimento assim no carro e de repente, pô, queimou, né? Queimou. O que aconteceu? Tirou o verniz, apareceu a tinta base ali, a poliéster, e aí não tem mais jeito, você vai ter que lixar e mandar um verniz novo em cima de novo, você entendeu? Então o que acontece? Por que eu tô falando isso? Porque num polimento de um cabeçote é a mesma coisa. Certo? Você vai começar a polir ali, claro que ele vai começar a gastar mais na parte onde tá mais, onde você vai ter mais atrito com a politriz. Então você vai ter que ter um jogo de cintura, polir mais em cima, de repente ir mais para os lados, e tentando igualar. Então é um jogo de paciência, certo? Vocês sabem que eu vou ter que emendar o vídeo aqui, cara, eu falo demais, né? Era para ser curto. Então vocês sabem que eu tenho um hobby aí que é o plastimodelismo, eu vou tentar deixar o canal aqui onde tem alguns vídeos aqui na descrição, dá uma olhada lá. E aí eu faço pintura, mas em miniatura, de 25 vezes menor que um carro normal, né? Então o que acontece? Cara, você tem que ter uma paciência no polimento, porque se você queimar, né, você vai ter que passar o verniz novamente. E numa peça menor, a chance de você queimar é muito maior, né? Então, é a mesma coisa. Num carro, você vai passar a máquina em vários pontos por alguns minutos. Num cabeçote, você vai passar por muito mais tempo no mesmo ponto. Então, não é uma coisa fácil, né? Não é uma coisa fácil. Tem que ir com delicadeza, com calma, tenta, vê como é que ficou, usa, né? Eu realmente não tenho ideia do que acontece quando você faz uma camada de película nova no cabeçote. Poderia tentar, se uma hora sobrar um tempo eu vou tentar fazer. Mas me diz aí, se a hora que você fizer o polimento, observar que ficou realmente lisinho, bonitinho, bacana, homogêneo ali o verniz ou a cola que você passou e fez um teste na reprodução, me diz se melhorou ou não o áudio aí, né? Continuando, Dark Som. Resolvi pintar os canecos da PM5000. Fundo primer e preto fosco. Ficou muito bom. Será que com essa pintura o aparelho perde um pouco o valor? Mas ficou lindão. Cara, na minha opinião, sei que é a minha opinião sincera, perde o valor, óbvio. Claro que, cara, inclusive, vou falar aqui antes, eu fiz um vídeo, porque eu tô com o PM5000 aqui do meu lado, um dos que eu escolhi para pôr à venda, e no vídeo, inclusive é uma coincidência muito grande, eu falei justamente sobre isso, né? Então, mas claro, esse vídeo do PM5000 vai só na outra semana aí no canal, né? Eu já fiz, estou editando e tal, e só vai na outra semana. Então, mas você vai assistir esse vídeo aí em breve, onde eu falo justamente isso. É uma incrível coincidência. Deixa eu aumentar um pouco o volume aqui. É uma incrível coincidência, tá? Eu justamente falo sobre isso. Cara, você só faz uma pintura num equipamento com 50 anos se realmente está muito feio, se está totalmente desgastado, tá? E aí, o que acontece? Você me fez a pergunta, eu acho que perde valor. Quer entender o porquê que eu acho que perde valor? Assista, se já é inscrito no canal, mas assista um vídeo que eu for postar em breve sobre o PM5000. Lá eu falo bastante sobre isso e não vou repetir aqui, tá? Mas na minha opinião perde valor. Porque o que acontece? Quando a pessoa descobre ou quando a pessoa percebe que tem uma pintura preto fosco, principalmente de spray, num caneco, alguma coisa, o
qual que é a pior coisa? Qual que é o pior das situações? Ela achar que aquilo ali era uma carcaça, que era um ferro tudo enferrujado, tudo arrebentado para a pessoa pintar. Agora, se você pintou em cima de uma pintura que só tinha uns descascadinhos mínimo, você acabou de esconder uma coisa boa do teu equipamento. 50 anos só uns descascadinhos é uma coisa boa, porque depois que você faz a pintura, a pessoa pode achar que era uma carcaça que foi atropelada por um avião, por um trem, eu falei no vídeo lá. Beleza? Então é isso aí, deixa eu ver aqui o que mais. Opa, pulou aqui. Deixa eu ver se eu consigo acertar meu celular aqui. Eita, celular. Uma coisa das coisas modernas, né? Já que estamos aqui, é esse tipo de previsão, né? Fiz aqui como é que chama? A atualização do meu celular. Desculpa aí estar falando sobre uma coisa que não tem nada a ver, mas ó, acabou de sair fora aqui o celular, né? E você faz a atualização. Aí o troço, ó. Aí o troço fica lento, já começa a não funcionar direito, aquelas coisas que você já estava acostumado a fazer já não fica igual. Eles querem que você troque de celular, cara. Não é, a questão é a seguinte: as pessoas são induzidas por parasitas que estão nos seus cérebros a pensar assim: puxa, meu celular tá lento, meu celular tá ficando lento, tá ruim, não tá legal, preciso comprar outro. Cara, isso aí é a própria indústria que introduz isso em você, esse pensamento, para você comprar outro, certo? Então, eles mesmos fazem o teu equipamento ficar lento para que você precise trocar, né? Às vezes ele não está lento, não está ruim, né? Eu falando isso é complicado. Eu acabei de fazer um vídeo ou uma live falando sobre o computador, né? Que já não serve mais, mas o computador tem 15 anos, né? Então, um celular com 3 anos já está precisando de um novo. Cara, isso aí para mim é introduzido pela indústria, tá? Bom, vamos lá, achei aqui. Darkson. Olá, César. Adquiri essa semana um equalizador Sansui SE7. Muito novinho. Você conhece? Coloquei para equalizar meu PM5000. Ficou timba de bom. Timba eu nunca tinha ouvido falar, né? Bom, sim, o SE7 é o equalizador analógico da Sansui. Você tem o SE8, que daí já é com aquele visorzinho, o SE9, que daí já é o equalizador fantasma. Então o SE7 é normal. Se eu não me engano, são 10 réguas por lado, né? É um bom equalizador. Simples, normal. É a mesma coisa que um E1C, que um Pioneer, né? Então é um bom equalizador, com certeza. Se estiver bem conservado, bem funcionando perfeitamente, com certeza vai cumprir com a função dele aí no teu sistema, tá? Álvaro Castanho, boa noite, César. Amigo, o receiver CCE SR6000 concorre com qual da Gradiente e Polivox? Qual sua opinião sobre esse equipamento? Puxa, incrível, acabei de falar sobre isso. Bom, voltando aqui, não sei se eu vou acertar o ângulo que estava antes disso aqui, porque acabou as pilhas agora, acabou a bateria da câmera. Então vamos lá, continuando, né? Então eu acabei de falar sobre isso aí, né? Então 6000 sim, é um bom receiver, né? É um bom... Opa, agora o disco está em cima do microfone aqui. Vamos lá. Vamos se ajeitando aqui. Aos poucos a gente vai acertando, beleza? Então vamos lá. Então, sim, é um bom receiver, um receiver bem bacana, bem legal. E se a gente for comparar, né, os 6000 da CCE com algum receiver, com relação à potência, cara... talvez o 1450 e olhe lá ainda, né? Porque o 6000 é mais forte. Inclusive o 6000 ele tem uma característica igual à do 4250 da Polivox, que seria o top da Polivox, que seria o sistema A, B e C de caixas, né? Então, da Gradiente, cara, né, não existe um assim que possa competir, porque se for pensar na mesma estrutura, que seria um receiver com sintonia analógica, né? Qual que seria? Seria o 1300 ou o 1250. Só que o 1250 é inferior ao 6000. O 1300 é inferior ao 6000. Você entendeu? Então o 6000 teria que ir mais para cima. Então, ou para o 1450, só que o 1450 já é digital, né? Então o 1560, só que o 1560 já tem sistema Super A, já é outro sistema de amplificação. Então, não é à toa que as próprias fábricas, né, faziam os equipamentos para, às vezes, não bater de frente com o outro, né? Então ele é um pouco diferente para justamente não bater de frente. Se a pessoa quer um equipamento, ela não ficar indecisa entre um e outro. Ela tem um equipamento que fica no meio ali, que pode atender as expectativas dependendo do que ela quer, né? Então é basicamente isso. Antônio C. Palmer. Olá,
Você já chegou a ver os switchers para 2 amplificadores mais 2 pares de caixas e com 2 VUs analógicos grandes que estão fazendo sucesso no mercado do áudio no exterior? Os mais interessantes, na minha opinião, sendo algum modelo aqui, que eu não vou ler, e também outro modelo, às vezes esses modelos que travam as perguntas, né? São interessantes para comparação imediata entre 2 amplis e 2 sets de caixas, mais 160 em média lá fora, fica complicado. E se fizerem aqui, cobrarão perto de 2.000 pindoramas. Olha, se é o que eu estou pensando que você está querendo fazer aí, se eu não me engano, o Douglas mostrou de um colega dele lá do Rio Grande do Sul que faz, hein? Vou tentar ver se eu consigo achar o vídeo que ele mostra isso. É um vídeo onde ele faz um comparativo entre 2 amplificadores, onde ele liga 2 pares de caixas e dois amplificadores. É só um sistema de relé ali, que ela abre e fecha, né, os relés e passa para um, passa para outro. Se eu não me engano, o Douglas tem uma Douglas N Hi-Fi, né? Procura aí no YouTube e você vai ver lá. Chegue lá, tente achar esse vídeo lá, que é um comparativo entre 2 amplificadores. Não lembro qual deles é. Não lembro exatamente qual deles é, que ele mostra um produto desse, só que não tem analisador de espectro, não tem nada, é simplesmente o switch que liga e desabilita a caixa, né? Não tem visor, que nem está falando aqui, né? Mas tem uma pessoa lá no Rio Grande do Sul que parece que é um amigo dele lá, que produz esse produto, esse aparelho, e ele usou lá. Então, se você quer somente para fazer essa seleção de caixa e de amplificador, o produto serve. Se você quer alguma coisa para ficar olhando e ficar de bonito, daí teria que procurar alguma outra coisa, né? Mas realmente esses modelos que você falou aí eu realmente não conheço, nunca vi, tá? Mas a própria Gradiente, existia um equipamento que as pessoas nem sabiam para que servia. Eu já tive 2 desses equipamentos, inclusive perde-se os botões, tudo. O que acontece? Existem 2 equipamentos da Gradiente que eram equipamentos assim, não lembro exatamente qual é o modelo, mas era utilizado em loja. Então se tinha um aparelho, só que não era um par de caixa, se não me engano 5 ou 6 par de caixa, 5 amplificadores que você ligava no aparelho desse e ali você selecionava, quero o amplificador 1 com caixa 3, né? Então, normalmente é ao contrário, tipo, quero o amplificador 1 com caixa A, quero o amplificador 1 com caixa B, quero o amplificador 2 com caixa H, você entendeu? Ia selecionando ali, eu acho que se não me engano era assim que funcionava. Então já existia, mas isso aí era vendido, acho que a gente não vendia esse equipamento ao mercado, era só para lojista, né? Continuando, DJ Barrado no baile. César, você começou a falar do melhor receiver nacional e parou. Então, na sua opinião, qual o melhor receiver nacional e qual o melhor amplificador nacional? Bom, o melhor amplificador nacional, eu já fiz vídeo, seria o modelo, aí que tá, né? Amplificador integrado nacional, né? Fiz um vídeo aí alguns dias atrás falando sobre isso, né? Sobre é difícil essas nomenclaturas, porque às vezes a pessoa pergunta assim, qual que é o melhor amplificador, César? Que é justamente o que aconteceu no vídeo lá. Não, é o Model 360 da Gradiente. Ah, mas e o H2? Tá, mas para mim o H2 é potência, não é amplificador. Você entendeu? Então tem que ver, se você for falar amplificador, se a gente for usar o que você acabou de escrever aqui, como as pessoas usam os termos aí, né? Como elas querem que a gente utilize, que é uma coisa que eu não utilizo. Ó, vamos lá, resumindo, se fosse para mim responder por mim, certo? Pelo que eu entendo, pelo que a gente usava como nomenclatura, lembrando, não existia internet, não existia nada. Você, né, hoje em dia a internet te direciona para o lado que ela quer, né, com nomes, com símbolos, com qualquer coisa. Então, né, não aconteceu com você assim, apareceu na internet alguma coisa que você falou assim, puxa, mas eu sempre falei isso, né, e agora apareceu na internet, acho que alguém roubou de mim. Na fim, não, você que foi induzido a falar aquilo pela própria internet, né? Então é complicado. Vamos lá. Então, se for responder por mim, qual o melhor amplificador nacional? Model 360. Alguém vai falar assim, poxa, mas e o A1 e o não sei o quê? Então tá, pelas outras pessoas, amplificador, né? E não amplificador integrado, né? Então, pelas outras pessoas, qual o melhor amplificador? PM5000, tá? Por causa de vários pontos, não porque ele tem o melhor áudio, né? Mas por vários pontos é o PM5000. E amplificador Model 360, tá? Caio Miguel, tudo bem, César? Os receivers nacionais anos 70 e início dos anos 80, os top de linha e vários recursos são os LR3. Acho que eu li essa pergunta aqui. Não sei por que foi parar aqui no final, tá? Mas eu já li essa tua pergunta, né? Deixa eu ver se eu dei coraçãozinho para todo mundo aqui.
dei coraçãozinho para todo mundo. Então, essa tua pergunta apareceu de Vard aqui. Deixa eu... Agora apareceu um comercial aqui. Pera aí, se acalmem. Muita calma nessa hora. Coraçãozinho, coraçãozinho. Então, ó, para quem eu dei coraçãozinho, a pergunta apareceu para mim e eu respondi. Tem mais uma aqui que não tem coraçãozinho. Vamos lá. Roberto CWB. Olá, César. O Roberto CWB é membro do canal, ele contribui com um certo valor, vê vídeos de bastidores, dicas, sugestões, golpes, analisando anúncios, alguma coisa assim. Tem interesse, entre lá, veja se lhe interessa, paga lá e ajuda o canal. Vamos lá. Olá, César. Consegui comprar 4 fitas de rolo da TDK por um preço bom. O problema é que 2 delas estão apresentando um problema. Elas já estão gravadas com músicas. Para reproduzir, toca direitinho. Porém, se eu quiser gravar alguma coisa, essa gravação sai com um som muito baixo, oscilando entre os agudos e ao longo de toda a fita. Pergunto, como pode isso? Para reproduzir, toca super bem. Mas ao se gravar algo, fica horrível. Aí eu já não entendi, né? Porque, vamos lá, você tem 4 fitas. 2 fazem isso e 2 não fazem. Então quer dizer o quê? Problema da fita, né? Agora eu não entendi o que está acontecendo. Então, se ela tem uma gravação lá já, beleza, uma gravação que veio de um outro tape deck externo, não do seu. Você pôs para reproduzir. Ele reproduziu perfeito, sem problema nenhum. Beleza, gravei em cima. Quer dizer o quê? Já apaguei a música que tinha antes. Gravei em cima. E aí ele reproduz bem. Quer dizer que ele toca bem. Mas grava oscilando. Se ele grava oscilando é porque a reprodução vai ter que sair oscilando. Né? Eu não entendi muito bem, sabe? Mas o que pode ser? Cara, normalmente problema de fita, né? Esse negócio de você gravar, perceba. Tape deck de rolo é complicado porque são 2 pistas que vão, 2 pistas que voltam, né? Ao contrário de um cassete, se eu não me engano, né? Cassete deixa eu pensar. Se a cabeça do deck de rolo é igual de cassete. Porque vai e volta no cassete quando você vira. Não, é a mesma cabeça. O cassete, quando você está reproduzindo de um lado, são duas pistas na cabeça lendo o lado. Quando você vira o cassete, são essas mesmas 2 cabeças, 2 mesmos cabeças lendo o outro lado da fita. Num deck de rolo, você, ao mesmo tempo que você está escutando 2 indo, 2 estão reproduzindo, né, na teoria, só que estão mortas, estão apagadas, o outro lado já, né? Porque pode ser uma fita full, né, com os 4 canais indo para um lado só. Por que eu quero dizer isso? Porque quando você está gravando, você tem que perceber o que fica no fundo. Tipo, tem uma fita aqui, ela está com problema, beleza, já decidi que ela está com problema. Gravei alguma coisa nela, beleza, vou gravar em cima. O que sai quando você grava em cima? Aquela música que você gravou antes, né? Bem no fundinho, certo? Ou alguma coisa que está do outro lado da fita e reproduzindo ao contrário. Consegue entender ou não? Então tem alguma coisa na fita. Tá gravado, beleza. Dos 2 lados. Quero gravar desse lado. Gravei desse lado. Eu escuto o outro lado da fita, só que é o contrário. O que está acontecendo? Desalinhamento da fita. Ela está desalinhada. Por quê? Porque um pedaço do outro lado, que não era para estar sendo reproduzido, está sendo reproduzido. Então, quer dizer que ela está desalinhada a fita. Alguma coisa faz com que ela fique mais para um lado do que para o outro. Porque ela tem que estar alinhada. Para aquelas cabeças que estão ativas no tape deck de rolo e lendo os 2 canais estéreo indo na mesma direção, não peguem pedaços da fita que estão do outro lado indo para outra direção. Então, quando você grava e escuta do outro lado, eu já mostrei isso em vídeo. Quando você escuta do outro lado, gravei, escuto lá o que eu gravei do outro lado, só que invertido, blá, 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 tá desalinhada a fita. Agora, se você gravou de um lado e quando você for gravar em cima daquele mesmo lado, você escuta aquilo que você gravou na direção correta, sem estar invertido, muito baixo embaixo, problema na cabeça apagadora do tape deck. E daí você fala assim, puxa, então o tape deck está com problema? As fitas podem estar com problema? Não.
talvez a hora que você passou essas duas fitas no teu tape, a cabeça esteja suja. Porque um dos problemas de não apagar a fita corretamente é sujeira, porque às vezes o cara vai lá e faz assim, não, eu vou limpar as cabeças reprodutoras, e não apaga a gravadora. Se você não apaga, se você não limpar a cabeça gravadora, e esquecer sempre, vou limpar, limpo, sempre a reprodutora, e a apagadora se deixa de canto, uma hora você vai gravar, ela não vai estar apagando direito. Você vai ter que limpar ela também para ela poder apagar direito, entendeu? Problema no equipamento talvez não seja porque se duas funcionam bem e duas não, então alguma coisa tem de errado nessas duas fitas. Como eu disse, ou ela está fora de alinhamento, ou por uma coincidência, quando você usou essas duas fitas, a tua cabeça estava suja. Talvez se você pegar... Não, César, eu estou gravando essas duas aqui, elas estão com problema. Pegue uma daquelas que não deu problema e use. Puxa, agora eu fui usar essa aqui que não tinha dado problema, agora está dando. É problema na cabeça. A cabeça tem que limpar a cabeça, entendeu? Por coincidência, essas duas fitas deram problema na cabeça. Então, quando você vai tentar identificar um problema num tape deck, em algum equipamento, você tem que tentar eliminar aí as possibilidades do que pode ser e o que não pode, assim, entendeu? Então vamos lá, vou repetir um pouco das coisas aqui, né? Para tentar ser, não sei, mais claro, não sei. Então o que acontece? É basicamente assim, né? Ia repetir tudo de volta, não sei se vale a pena. Você conseguiu entender ou não? Então precisamos de mais dados. O que está acontecendo, né? Faça um teste nas outras duas, aquelas que estão ok, logo depois de você gravar naquelas que não estão ok. Porque se naquelas que você diz que estão ok der problema, cabeça. Não, aquelas estão perfeitas. Eu ponho aquelas outras duas, dá problema. Eu volto naquelas que estão boas e grava perfeita. Fita com problema. Por que ela pode estar desalinhada? Porque justamente o plástico, às vezes, da própria fita, ele amoleceu, né? Então o que acontece? Quando dá tração ali no rolo pressor numa fita normal, ele traciona e ela fica totalmente alinhada. Ele puxa ela perfeitinha no alinhamento. Agora, se uma fita ela já está meio mole, meio amolecida, ficou no tempo, ficou no sol, o plástico já amoleceu, na hora de tracionar, pode ser que ele tracione puxando a fita para um dos lados. E aí que acontece de ele reproduzir uma coisa que não era para ele estar reproduzindo, você entendeu? Isso acontece, e eu fico imaginando isso nessas fitas que alguns dias atrás alguém me perguntou, puxa, os caras estão transformando fita VHS em fita de rolo. Só que normalmente, se você pegar a fita VHS, né, não sei se porque ela é maior, você tem essa percepção dela ser mais mole. Ela é bem mais mole que uma fita de rolo, você entendeu? E aí talvez possa acontecer isso numa fita que a pessoa pegou uma fita VHS e transformou numa fita de rolo. Então, o que a gente pode tentar fazer é você pegar essas duas fitas que dão problema, colocar do lado dessas que não estão dando problema e observar. Percebe que ela é mais mole, ela é diferente? Talvez essas duas fitas elas nem sejam TDK, elas sejam fita VHS que o cara cortou e pôs aí. Tá? É uma teoria, não sei. Teria que olhar, observar. Mas se você perceber que elas estão mais moles, não são tão duras como as outras, pode ser isso. Na hora de tracionar o tape deck não consegue tracionar direito porque a fita é mole e ela puxa mais para um lado do que para o outro, entendeu? Então, normalmente, num equipamento desse que você começa a observar esse tipo de defeito, você tem que ir analisando aí os problemas e tudo mais. Daí alguém respondeu aqui, Márcio LBR. Verifique a cabeça de gravação, se precisa de uma limpeza. Exatamente, foi o que eu acabei de dizer. Só que, né, vamos repetir aqui, se em duas não faz, em duas faz, provavelmente a cabeça não é. Agora, se começar a fazer nas quatro, aí é a cabeça, né? Então pode ser que as duas dessas duas fitas elas estejam ruins. Pode ser, né? Mas então eu vou pegar essas duas fitas e usar num outro tape. Aí num outro tape funciona bem. Por quê? Porque talvez a tensão de pressão do outro tape esteja menor e tal. Você entendeu que são peças mecânicas? Que um tape deck é totalmente mecânico. Então tudo vai variar aí. A tração, o roller. Então pode ser que num tape deck a fita fica boa, talvez no outro não fique, porque o rolo tem uma pressão maior, menor. Então quero ajustar meu tape. Cara, isso aí é de fábrica. Isso aí são coisas que são assim mesmo, né? É difícil você ter dois tape decks iguais, a não ser que você pague 60 mil reais num Revox, né?
60 mil reais não, né? Quase 90 mil reais, né? Então é isso aí, li todas as perguntas. Não esquece de deixar o like, inscrever-se no canal e deixe uma pergunta aí para a semana que vem. Tem um vídeo desse CM5000 que você está vendo de plano de fundo aí, que eu postei ontem no canal. Segunda-feira vai ter um vídeo do PM5000, se eu não me engano, do PM5000, e aí você vai ver lá aquilo que eu falei sobre pintar ou não os canecos. Beleza? Inscreva-se no canal, ative o sininho, não esquece de dar o like para ajudar. Deixa uma pergunta aí para a semana que vem para não deixar morrer o Respostas de Sábado. Um grande abraço, até a próxima.